Bom, gente, eu vou falar aqui sobre um assunto que a gente nunca conversou, né? Vou falar sobre Ciro Ferreira Gomes. Vamos lá? Olha, gente, por que eu estou voltando a esse tema? Na verdade, eu gostaria de gravar sobre Ciro Ferreira Gomes o mínimo possível, até porque eu já gravei muitos vídeos sobre ele, né? Só que parece que as pessoas não me deixam, né? Porque o último vídeo que eu gravei sobre ele, uma pessoa veio no comentário e disse assim: Nossa, esse homem tá com muita raiva do Ciro. O que será que o Ciro fez para ele que ele ficou com tanta raiva assim, né? E aí eu me sinto obrigado a responder. Então esse conteúdo aqui é repetido. Eu já falei sobre isso, mas eu vou reafirmar para que ela saiba o que eu tenho contra Ciro Ferreira Gomes, né? Bom, gente, então é o seguinte: primeiro de tudo, entendam que ter raiva política é uma coisa, ter raiva pessoal é outra, né? Raiva pessoal eu não tenho de nenhum político, né? De nenhuma personalidade, né? Vocês veem que eu critico veementemente aqui a Luana Piovani. Eu tenho raiva da Luana Piovani? Não. Vocês veem que eu critico aqui a Jojo Todinho. Eu tenho raiva da Jojo Todinho? Não. Eu critico o Cabo Elson, o Bruno Giglio, né? Eu tenho raiva dessas pessoas? Não. E com o Ciro Gomes eu também não tenho raiva. Eu não desejo que ele morra, eu não desejo que ele sofra um acidente, eu não desejo que ele tenha problemas familiares, né? Siga a sua vida da maneira que você quiser, Ciro Gomes, mas eu não quero mal a você pessoalmente, né? Agora, tenho raiva política também. Sim, raiva política. Aliás, eu não tenho raiva pessoal sequer de Jair Messias Bolsonaro, né? Eu não tenho raiva pessoal de Carla Zambelli, fugitiva, né? Mas eu tenho raiva política, né? Ou ódio político, ou mágoa política, né? Como você quiser definir. Mas no caso específico do Ciro Ferreira Gomes, por quê? Porque eu lá em 1990 eu ouvia muito falar de um jovem prefeito de Fortaleza que estava fazendo um excelente trabalho, né? E que o então governador do Ceará, Tasso Gereissati, que começou uma grande reforma no Ceará, né? Uma grande revolução no Ceará, ele estava indicando para sua sucessão esse prefeito de Fortaleza, que era o Ciro Ferreira Gomes, né? E ele se elegeu governador do Ceará e soube que ele estava fazendo um excelente trabalho, dando continuidade ao que o Tasso Gereissati fez antes, né? E aí, um parêntese, gente: o mentor do projeto não era nem o Tasso nem o Ciro, mas sim o senador Beni Veras, né? Então, o Tasso ele trabalhou muito bem sob a orientação do Beni Veras, né? E o Ciro trabalhou muito bem sob a orientação do Tasso Gereissati e do Beni Veras, né? Bom, mas voltando aqui, eu ouvi falar que aquele governador era um governador muito bom. Em 1991, pela primeira vez, eu vejo a figura de Ciro Ferreira Gomes, né, numa entrevista no programa Cara a Cara com Marília Gabriela, e eu achei o cara assim fantástico, absolutamente fantástico, né? Um cara direto, um cara que falava a verdade sem escamotear e um cara que tinha ótimas ideias e que era avalizado pelos resultados que ele estava obtendo como governador do Ceará. Aí eu virei fã do cara, né? E não só virei fã, eu posso afirmar isso, sem medo de errar. Eu virei o maior fã que esse cara já teve, tá? O maior fã que esse cara já teve. Mais uma vez, o maior fã que esse cara já teve, né? O William Jacob, por exemplo, que adora o cara, não era tão fã como eu era, né? E aí, ao longo do tempo, eu vi ele falando de projeto nacional de desenvolvimento, eu vi ele falando de centro-esquerda, eu vi ele falando de setores estratégicos para o país, o excelente trabalho que ele fez lá com a educação no Ceará, o trabalho que ele fez como ministro da integração regional, quando o Lula se elegeu e tudo isso. Então, eu segui sendo fã dele, né? E trabalhei na campanha política dele em 1998, né?
quando ele tentou a presidência pela primeira vez. Trabalhei talvez de uma forma um pouco mais discreta na campanha dele em 2002, né? Que aí ele não ganhou a eleição para presidente de novo, e quem se elegeu foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porém, gente, o que eu sempre achei? A minha referência política era Ciro Ferreira Gomes, né? Mas eu acho que a partir de 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva se elege presidente e eles firmam uma aliança, tanto é que o Ciro Gomes vai ser ministro dele, na minha cabeça foi sempre o seguinte, ó, o Lula foi primeiro, o próximo é o Ciro, né? Então eu sempre pensava isso, o Lula é o primeiro e o próximo é o Ciro, né? E, e via eles como grandes aliados, porque afinal de contas tinham a mesma linha de pensamento. E o Ciro defendeu muito o governo do Lula, os dois governos do Lula, né? As realizações, a melhoria da qualidade de vida da população mais pobre, isso nos dois primeiros governos do Lula, né? Então, eu via uma aliança natural entre eles, né? Bom, houve um problema lá em 2010, né? Porque o candidato do Lula, Lula não podia mais se reeleger, talvez pudesse ser o Ciro, enfim, a militância do PT exigiu que fosse alguém do PT a candidata, e aí o Lula optou por quem era o braço direito dele. Quem era o braço direito era a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Talvez o Ciro tenha ficado magoado com isso, né? Mas assim, o Lula ofereceu para ele uma ótima possibilidade, que era ele concorrer ao governo de São Paulo. E ele tinha chance de ganhar, tá? Ele tinha a chance de ganhar. Com o apoio do Lula, ele tinha a chance de ganhar o governo de São Paulo e pavimentar futuramente, posteriormente, a presidência da República a partir do fato de governar São Paulo. Mas ele não quis, né? Bom, o tempo passou e eu sempre com isso na cabeça. A dupla é Lula e Ciro, né? Lula e Ciro, né? Chegou 2018. O Ciro, com um trabalho de preparação para a candidatura muito bem feito, né? Atraindo gente em universidades, atraindo movimentos sociais e tudo isso. Só que aí aconteceu o grande problema. O grande problema foi o seguinte: o Ciro, ele ficou com medo da Lava Jato. Vamos falar as coisas como elas são. Ficou se borrando de medo da Lava Jato, aquela operação fascista, aquela operação tendenciosa, aquela operação oportunista, né? E aí ele resolveu se afastar do Lula, né? Porque ele temia que as intenções de voto dele diminuíssem, né? Se ele mostrasse proximidade com o Lula, né? E aí é que começou a derrocar tudo. Na minha visão, foi aí que começou a derrocar tudo. O Lula estava preso, né? E o Ciro, ele começou a se afastar do Lula. Inclusive, quando o Lula foi preso, ele deveria estar aqui, junto do Lula, mostrando resistência. Como os candidatos a presidente da esquerda foram. O Guilherme Boulos foi lá apoiar o Lula, né? A Manuela Dávila foi lá apoiar o Lula, né? Não, e o Ciro? Não. Ah, eu estava nos Estados Unidos, não tinha como ouvir. Mandei meu irmão Cid representando. Cinismo, né, Ciro Gomes? Se você quisesse vir, você teria vindo, né? Você parava tudo o que estava fazendo e você voltava para mostrar seu apoio contundente ao ex-presidente, então, Luiz Inácio Lula da Silva. E não foi isso que você fez, né? Então, aquela coisa que eu sempre alimentei, Lula primeiro para Ciro depois, ela se rompeu. Eu já comecei a ficar meio magoado ali, né? Ao longo do processo de 2018. Depois, o Ciro começou a encher o saco do Fernando Haddad, né? Para dizer o seguinte: olha, vamos formar uma chapa aqui, eu como candidato a presidente, você como vice. Aí o Haddad concordou. Aí ele falou: tá, eu só preciso da aprovação do Lula. Eu vou visitar ele na cadeia e checo essa possibilidade.
E aí o Haddad foi visitar o Lula na cadeia, falou sobre a possibilidade para ele e o Lula teria vetado, né? Mas o Lula vetou não foi por causa do Ciro em si. O Lula vetou por dois motivos. Primeiro, porque estava estabelecido, já era uma estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? Uma estratégia de vamos levar a candidatura do Lula até onde a gente puder, né? Então esse era o primeiro ponto. Tinha que botar o Lula mais tempo como possível como candidato até ele ser impedido, porque era uma maneira de defender o legado dele, né? Isso era uma estratégia do PT. E o outro ponto é, se ele diz, não, vamos botar o Ciro e o Haddad como vice, a militância do PT ia cair de pau. E a militância do PT não é fácil, não é fácil, né? Então ele pensou numa coisa mais estratégica, né? Que era o quê? Não, eu vou continuar candidato, eu vou convidar o Ciro para ser vice meu, e quando a Justiça Eleitoral caçar minha candidatura, eu eu saio da disputa e o Ciro, como é meu vice, ele assume a cabeça de chapa. E aí o Fernando Haddad entra assim como vice do Ciro. A estratégia era essa, né? E o PT, logo depois, né, uns 2 meses depois, convidou o Ciro para ser vice do Lula. Convidou o Ciro para ser vice do Lula. Ou seja, o que ia acontecer? Se o Ciro aceitasse, né, ele poderia, sendo vice do Lula, o Lula ia ser impedido, ele ia herdar a candidatura, o Haddad entrava como vice e muito possivelmente o Ciro ia ser eleito presidente da República. O que o idiota faz? Me desculpa, só usando essa palavra. O que o idiota faz? Não, muito obrigado, mas não quero. Né? Por que ele fez isso? Possivelmente por vaidade, né? Não aceitaria ser vice de ninguém, né? Nem mesmo do Lula, com toda a dimensão que o Lula tem, né? Ou então por achar que se ganhasse o PT ia querer interferir demais. Ora, o primeiro passo é ganhar, depois ver como vai lidar com isso se isso acontecer. Não, recusou. E aí, no que ele recusou, obviamente, o Lula foi obrigado a lançar, o PT foi obrigado a lançar o Haddad cresceu nas pesquisas, tirou o Ciro do segundo turno, né? E ficou para o segundo turno o Haddad com o Bolsonaro, né? E aí é que entra a minha grande mágoa, né? O que acontece? Ele não é de esquerda, ele não foi aliado do Lula tanto e tanto tempo, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ficar aqui, ele tinha que trabalhar pela candidatura do Haddad, ele tinha que ajudar o Haddad a se eleger. Porque se ele, com a votação que ele teve no primeiro turno, ele ajuda o Haddad teria chances de vencer o Bolsonaro. Não, não ajudou. Foi para Paris, foi para Roma, foi para o raio que o parta e deixou o Haddad na pista, né? Então eu acho que isso é uma das maiores sacanagens políticas que eu já vi na minha vida, né? Se não for a maior sacanagem política, né? O Bolsonaro se elegeu por conta disso. Volto a repetir, o Bolsonaro se elegeu por conta disso. Mais uma vez, o Bolsonaro se elegeu por conta disso, né? Então, primeiro a burrice de não aceitar ser vice do Lula. Segundo, a coisa de não apoiar o Haddad no segundo turno, né? E tudo isso por vaidade, por arrogância, né? Então eu me irritei muito. Isso a maior traição da esquerda brasileira, na minha opinião. Maior traição, né? Leonel de Moura Brizola fez o contrário lá em 1989, né? E, enfim, isso aí para mim deu Ciro Gomes, né? Já tinha algumas coisas que eu não gostava mesmo na época que eu fui o maior fã dele, né? Por exemplo, estratégias eleitorais deles para presidente sempre horrorosas, né? Inclusive nessa, né? O 2022 também, e as outras, né? 98, 2002, né? Estratégias horrorosas para candidatura, né? Então, isso eu já havia percebido, já gravei um vídeo aqui sobre isso, né? E aí eu começo a ver o cidadão romper com a esquerda, né?
não ajudar a esquerda, trair o Lula, né, que sempre foi seu parceiro político, né, sempre ajudou, deu verba para Sobral, que é a cidade dele, deu verba para o estado do Ceará, que é o estado dele. Então, assim, eu achei muita traição, muita sacanagem. Uma vez eu vi o Lula falando sobre o Ciro, antes dele ter rompido, numa entrevista, eu não sei para quem foi, se foi para o Jô Soares, que ainda era vivo na época, ou quem foi, né? O Lula disse uma coisa muito interessante sobre o Ciro. Ele falou: sabe aquele filme Central do Brasil? Sabe aquela professora ajudando aquele menino a se encontrar na vida? Eu queria ser para o Ciro que a professora foi, o que a professora da Fernanda Montenegro foi para aquele menino. E desculpa, quem acha que o Lula é falso, quem acha que o Lula mente, que etc., eu não acho que ele estava mentindo, não. Eu acho que ele queria isso mesmo. Tanto é que convidou o Ciro Gomes para ser vice dele, né? E o cara não aceitou. Eu não entendo, não entendo. Então isso é muita burrice. E de lá, então, em 2018 eu rompi, né? Ele ainda botou o irmão dele, o Cid Gomes, para dizer o Lula tá preso, babaca, que eu achei que aquilo não tinha a mínima necessidade, né? Mas enfim, de lá para cá eu perdi completamente a confiança no Ciro Ferreira Gomes, né? É, o tempo está mostrando que eu tô certo. Veja bem com quem ele está se aliando lá com o Ceará, com a direita lá do Ceará, com o que existe de mais podre na política cearense. Aliás, o Tasso Gereissati também, né? Olha, Tasso, eu te juro, do Ciro eu esperava, de você eu não esperava, não. Esperava que você tentasse pelo menos manter a neutralidade, né? Mas que você também fosse apoiar essa gente, olha, André Fernandes, o pai do André Fernandes, capitão, como é que é o nome do capitão? É... Ah, meu Deus, esqueci o nome do capitão. Do Capitão ou Cabo, Capitão Wagner, né? Capitão Wagner, olha que decadência política. Então eu quero crer que se o Ciro Gomes apoia o bolsonarismo lá no Ceará, ele apoia o bolsonarismo aqui no Brasil em geral também, né? Aliás, não me surpreenderia a essa altura do campeonato se o Ciro Gomes vier candidato a presidente pelo bolsonarismo, né? Que ele vem candidato a presidente, eu quase não tenho dúvida. Conhecendo a pessoa como eu conheço, durante 27 anos, né? Fazendo campanha para ele e tudo isso, né? Eu não tenho dúvida que ele vem para presidente, mas vir pelo bolsonarismo, né? Talvez o que impeça isso é que o Bolsonaro quer que seja alguém da família dele, né? Mas de resto, né? Ele tá louquinho para vir como candidato do bolsonarismo, né? E isso é novamente uma grande sacanagem. Então, em 2018, na minha opinião, ele fez uma lambança danada e de lá para cá eu só vejo ele fazendo lambança, né? E para resumir e terminar, é inteligentíssimo, muito mais inteligente do que eu, não tem dúvida. Só que sabe qual é o mal dele? É que ele acha que o único inteligente é ele e que todo mundo que está à volta é burro, né? Então ele paga por essa arrogância, por essa prepotência, né? A mim não engana mais, a mim não engana mais, né? Durante 27 anos enganou, já foi suficiente, né? E, e outras pessoas que já tiveram próximas dele sabem que ele é bem assim mesmo, né? Que ele é uma pessoa muito autoritária, inclusive, né? A gente precisa de um presidente autoritário? Não, a gente precisa de um presidente democrata, e presidente democrata nesse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro Gomes, você ia herdar o espólio do cara. Não herdou porque não quis. Então agora durma com um barulho desses. Tudo que eu me empenhei na vida para te eleger, agora eu vou me empenhar na vida para que você não seja eleito. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, desculpem porque o vídeo está longo, mas enfim, eu precisava esclarecer. Vocês viram que eu não gritei, que eu não usei palavras de baixo calão, então isso já é um avanço, porque quando eu falo desse cidadão é vontade que eu tenho de fazer. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos
E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se tiver com paciência, depois de quase 20 minutos, dê uma olhada aí também na descrição do vídeo.